Boa noite a todos. Sou o Pai Paulo de Xangô, dirigente espiritual da TUFA, tenda de Umbanda Filhos de Aruanda, com sede aqui em Araucária, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de guias de Umbanda. Como funciona essa temática guias de Umbanda? Vamos descobrir isso hoje? Bom, em primeiro lugar, o objetivo principal desse vídeo foi tirar alguma dúvida de alguns médios, alguns filhos da nossa casa, que nos procuraram em relação a alguns vídeos que eles assistiram falando desse tema e ficaram com algumas dúvidas sobre como o guia se aproxima, como o guia incorpora no médium e a forma de trabalho desses guias. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de incorporação, quando a gente está falando de espíritos, a gente tem que estudar muito esse assunto, tem que ter um conhecimento muito grande para você começar a falar de um assunto tão difícil, tão complexo como esse. Tá? Eu recomendo sempre duas obras para quem está começando, quer aprender, para quem quer se aprofundar mais nessa religião da Umbanda, que é uma religião espírita, uma religião que trabalha com espíritos a serviço da caridade, a livre manifestação do espírito para a caridade. Então o que eu sempre oriento? Leiam duas obras. São obras extensas, mas obras muito importantes, que vão te ajudar muito nessa caminhada. É o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. São livros da doutrina kardecista. Né? Eu, como tenho uma passagem por centros espíritas, por essa religião, eu sempre gosto muito de ler, de aprender, porque isso ensina muita coisa que você vai entender na Umbanda. Lembrando sempre que a Umbanda advém de várias religiões. Ela é formada por pedacinhos de diversas religiões, uma diversidade muito grande. Podemos, o próprio kardecismo, os dogmas católicos, os dogmas cristãos, temos religiões indígenas, tem também a parte do candomblé, a parte africana. Então tudo isso veio e formou a Umbanda. Então temos que estudar todas essas fontes para sabermos o que estamos falando e poder passar um pouquinho para vocês aquilo que a gente aprendeu com muito estudo também, principalmente com os guias, que são os nossos maiores professores, que estão aqui através da espiritualidade para nos ajudar nessa caminhada. Bom, falando sobre a coroa mediúnica, os filhos, quando nascem, quando têm o seu espírito criado, eles são criados sob a regência de um orixá. Todo espírito criado está sob a regência divina de um orixá, que é a força cósmica, ou a força divina, uma energia superior, que está aqui no meio de nós. A energia está nos pontos de força de cada orixá, como a gente já explicou em outros vídeos, e vibram nesse filho. Tá? Então, o espírito, quando é criado, nasce sob a regência desse orixá, que é o orixá ancestral, que é o que vai nascer junto com o teu espírito na primeira vez que o seu espírito teve, digamos, a centelha divina para esse mundo. Né? Então, o seu espírito foi criado, ele está sob a regência desse orixá ancestral. Então, o orixá adjuntor é aquele que também acompanha a sua coroa mediúnica. E também o orixá de frente, que junto os três faz essa regência do seu ori, regência da tua coroa mediúnica. Os guias, as entidades de trabalhos, ao contrário dos orixás, são espíritos. O orixá não é espírito, como já explicamos em vídeos anteriores. Orixá, força divina, energia cósmica, energia divina, vibração de Deus aqui no nosso plano, no nosso mundo físico. Então, o que a gente tem que levar em consideração nesse caso? O guia de luz, aquele que vem trabalhar com cada médium, ele é pré-determinado pela espiritualidade. Então não existe uma entidade se aproximar de você, olhar para você e dizer, ó, eu gostei da energia desse médium, então eu vou ficar com ele, vou trabalhar com ele, e a partir de agora será eu que vou guiar eles nessa caminhada da Umbanda. Na espiritualidade, tudo é pré-determinado por uma força maior, por uma lei maior. Então os espíritos vão trabalhar de acordo com aquilo predeterminado pela espiritualidade. Tá? A entidade se aproxima do médium, vibra a sua energia, prepara o corpo mediúnico, prepara o físico de cada médium, começa a irradiar energia no seu perispírito e se aproxima até o médium incorporar esse guia. Então essa energia, essa vibração através dos chakras, se dá essa conexão mediúnica, onde o médium
vai transmitir aquilo que o guia precisa, seja energia, seja palavras, seja aquilo que ele necessita naquele momento, para trabalhar sempre pela caridade. Então, as tuas entidades, os seus guias são pré-determinados pela espiritualidade sempre. Tá? Esses guias, quando são predeterminados para você, quando o seu espírito nasce, já existe uma predeterminação espiritual. Já existe quando você vem para uma nova vida, uma reencarnação, esses guias já sabem que vão trabalhar com você, que eles vão se aproximar de você e vão ficar energizando, vão ficar vibrando a sua energia para cada filho. Aqueles filhos que desenvolvem a mediunidade vão trabalhar com esses guias e, através desses médiuns, vão transmitir aquilo que eles precisam. Como eu falei, energia, palavras, seja aquilo que for. Então vamos deixar bem claro esse ponto, porque o seu guia pré-determinado, vamos dar um exemplo mais claro para ficar mais simples. Determinado médium vai trabalhar com determinado preto velho. Quem define isso é a espiritualidade, não é o médium e não é a entidade. A espiritualidade, uma lei maior, que vai definir qual guia vai trabalhar com tal entidade. Então, esse guia vai se aproximar, vai irradiar e trabalhar de acordo com as leis maiores, uma lei acima da gente, como a gente sempre fala, como diz aquele ponto da Umbanda, a Umbanda tem segredos. Esses segredos são muito difíceis de você aprender. A Umbanda é uma religião muito complexa, requer estudo, requer que você se aprimore sempre. Ninguém é dono da palavra, ninguém é dono da verdade. Não existe várias verdades. Sempre digo, não existe a minha verdade. Verdade só existe uma. Tá? A lei maior é o segredo de tudo isso. E o que define que cada entidade, o nome de cada entidade, como ela vai trabalhar, é a espiritualidade sempre. Vamos se ater sempre a isso. Tá? Não se preocupe com o nome da sua entidade, não se preocupe qual será a linha de trabalho dela, determinado orixá que ela trabalha sobre energia, porque as entidades trabalham sobre a energia de todos os orixás. Em determinados momentos da vida, elas podem precisar de uma vibração de um orixá diferente. Assim como elas também têm como espíritos um orixá ancestral que nasceu junto com o seu espírito, também passaram pelas mesmas coisas e provações que a gente passa aqui nesse mundo. São espíritos, tiveram vida. Então, esses guias, as entidades também têm regência de seus orixás, mas a espiritualidade acolhe a todos eles, os orixás trabalham e vibram em todos eles. Alguns com mais afinidades, outros com menos determinados orixás, dependendo daquilo que ele necessita. Por exemplo, bem claro para isso, determinado guia vem e pede um trabalho para determinado orixá que não tem nada a ver com sua coroa quando o espírito estava encarnado. Porque orixá é força divina. Então qualquer um dos orixás podem trabalhar com qualquer guia de qualquer linha. Vamos deixar sempre isso claro, gente. Não vamos complicar uma coisa que é simples, tá? Entidades são guias, são guias de luz, advindos de um plano superior. Ele sabe com qual cavalo ele vai trabalhar, com qual média ele vai agir, se vai precisar da consulta, se é só de passe, se é só de descarrego. Nem toda entidade é só de consulta, nem toda entidade precisa ser só de descarrego. Algumas entidades vêm só para firmar o terreiro, outras são de consulta, outras são de descarrego, outras são de cura e assim por diante. Existe função para tudo na espiritualidade. Então, vamos levar em consideração que nós somos apenas um corpo mediúnico a serviço dos orixás. E os orixás é a energia pura de Deus, de Olorum, de Zambi. E no nosso ritual de almas de Angola, mesma coisa, a gente não incorpora orixá. Orixá é energia divina. A gente incorpora os guias, espíritos de luz. Eles sim recebem essa energia direta dos orixás. A energia pura do orixá que vibra em nosso corpo no momento da incorporação. Então, sempre que você assistir vídeos, escutar coisas diferentes, procura sempre estudar. Procura ver obras boas, obras que existem, que realmente te direcionam para um caminho mais amplo, mais aberto. Nunca acredite numa só verdade. Procure sempre estudar o que todas as religiões falam, o que cada uma tem e que você pode aproveitar. Tá? A Umbanda não é dona da verdade, mas ela codifica muita coisa de todas as religiões numa só. Então fica mais fácil para você entender a Umbanda se você pegar um pedacinho de cada um, estudar um pouquinho do kardecismo, um pouquinho do cristianismo, um pouquinho das religiões indígenas,
das religiões Oriente, e através de todas essas religiões, juntando um pouquinho de cada um, você vai conseguir chegar a um consenso. Tá bom? Uma boa noite a todos, até o próximo vídeo.